Olá, doutores, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um curso de extensão da nossa instituição Inove Educação. Primeiro, quero me apresentar, meu nome é José Luiz Parra Pereira, sou advogado em São Paulo, capital, e também professor de graduação e pós-graduação. Pois bem, hoje nós conversaremos um pouco sobre união estável ou namoro qualificado. Existe uma grande celeuma em torno desse assunto, sem sombra de dúvidas, e por isso nós precisamos, vamos dizer assim, iniciar a nossa conversa tratando um pouco sobre aspectos históricos. Pois bem, doutores, a união entre o homem e a mulher sem casamento, ou seja, a união informal, foi chamada durante um longo tempo, um longo período histórico da nossa sociedade de concubinato. Foi só aos poucos que alguns direitos da concubina foram sendo aí reconhecidos tanto pela legislação, e em especial separei para vocês duas, que nós veremos agora na tela. São elas a Lei 8.971, de 94, e a Lei 9.278, de 96. Mas, não obstante, nós temos também uma jurisprudência que começa gradualmente a reconhecer direitos, como, por exemplo, direito à ameação dos bens adquiridos pelo esforço comum, direito à pensão previdenciária por morte do companheiro ou da companheira, entre outros. Não à toa, nós temos a súmula 380 do STF, que traz aí, conforme vocês verificam na tela, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Por isso que eu quero dizer para vocês já de antemão, doutores, é que com o passar do tempo, algumas restrições estabelecidas pelo Código Civil de 16, quanto, por exemplo, doação, beneficiários de testamento, inclusão, em apólice de seguro, entre outras hipóteses, passaram a ser aplicadas somente aos casos de concubinato adulterino, ou seja, o relacionamento extraconjugal, em que o homem vivia, por exemplo, com a esposa e concomitantemente, mantia a concubina, ou seja, a amante. É justamente por isso que nós temos uma divisão no direito, com o passar do tempo, entre concubinato puro e concubinato impuro. Por que houve essa distinção entre esses dois? A bem da verdade, nós temos no concubinato puro uma convivência, então, duradoura, como marido e mulher, ou entre pessoas, sem impedimentos decorrentes de outra união, como, por exemplo, de um casamento ou de outra união estável. Já o concubinato impuro, que está aí na tela para vocês, é o relacionamento adulterino, perfeito? Diante disso, doutores, eu gostaria de deixar registrado para vocês que o Código Civil de 2002 se preocupou com essa realidade. O que eu quero dizer com isso? No Código Civil de 2002, nós temos a expressão concubinato tão somente para designar, então, esse relacionamento amoroso envolvendo pessoas casadas, ou seja, pessoas impedidas de estabelecer esse relacionamento. O que o Código Civil deixa claro, então, já o Código Civil de 2002, é concubinato. A palavra concubinato é aquele antigo concubinato impuro, ou seja, o relacionamento extraconjugal, o relacionamento adulterino. Já o que nós conhecemos agora por união estável é sim, então, aquele concubinato chamado puro, ali sobre a égide do código anterior. Perfeito? É esse concubinato, então, puro, que agora nós denominamos de união estável, que inclusive está estampado na Constituição Federal de 88. Vejam aí na tela que eu trouxe a família, base da sociedade, tem especial, então, proteção do Estado. Vejam aí, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado é reconhecida, então, a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, inclusive um tema que nós conversaremos daqui a pouco. Pois bem, vejam, doutores, o concubinato, então, impuro, ele é tipificado pela família paralela e ele, em especial, não é protegido pelo direito, tá? Ele é justamente tido
como uma mera sociedade de fato, mas que não goza de proteção jurídica. Por que eu estou destacando isso? Porque com uma certa frequência esse tema vem à luz, vem à discussão, e nós temos inclusive já um posicionamento muito forte, muito incisivo do STJ, isso mesmo, do Superior Tribunal de Justiça. Trouxe para vocês aqui um RESP de Minas Gerais, permitam-me colocar na tela novamente, que trata justamente da inadmissibilidade, ou seja, da impossibilidade de nós termos, então, duas relações, uma conjugal e uma de união estável, né, de forma aí concomitante. Na prática, o que fez, então, o STJ, ele reforça ser incabível o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento, assim como a partilha de bens em 3 partes iguais, que nós chamamos de triação. Perfeito? Mesmo que eu tenha o início dessa união anterior ao casamento, nesse período anterior ao casamento pode ser reconhecida união estável, mas a partir do momento que eu tenho o início de um casamento, de um matrimônio, não será mais possível, porque à luz da nossa jurisprudência e da própria legislação, do próprio Código Civil, o que nós temos, a bem da verdade, é um concubinato diante dessa simultaneidade de relações. Perfeito, doutores? Vejam aí o julgado, vocês podem depois fazer uma leitura mais atenta. Pois bem, continuando então, qual é o atual regramento da união estável hoje, olhando para o nosso Código Civil de 2002? O Código Civil ele representa uma significativa mudança porque ele insere a união estável, o Instituto da União Estável, no livro pertinente ao direito de família. Isso mesmo. Eu até brinco, para você entender um pouco esse direito de família contemporâneo, eu sempre sugiro aos meus alunos, seja de graduação, de pós-graduação, a assistir, para quem não assistiu, logicamente, um seriado chamado Modern Family, né, que hoje está disponível aí na plataforma de streaming chamada Max, o antigo HBO Max. Por que o Modern Family? Porque esse seriado ele deixa muito claro, doutores, esse redimensionamento da família, que é o que o nosso saudoso professor Roberto Zeniz Lisboa trazia no livro dele na parte do direito de família. Por quê? Nós percebemos uma família mais mosaico, uma família mais plural. E essa é a realidade do direito contemporâneo que hoje nós precisamos analisar, inclusive observando a jurisprudência mais atualizada. Perfeito? Pois bem, semelhantemente ao casamento, doutores, o legislador trouxe o direito, por exemplo, na união estável, a alimentos, trouxe a figura do regime de bens, que nós veremos, né? Em 2017, inclusive, o STF, então estamos falando de jurisprudência, ainda estabeleceu e estendeu, né, o efeito patrimonial sucessório, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, estendendo então ao companheiro a mesma realidade de ordem sucessória do nosso cônjuge. Perfeito? Tudo isso eu falo, doutores, para que nós possamos então, e aqui voltando para o nosso slide, entender o conceito legal da união estável, que é o nosso artigo 1723. Vejam aí na tela. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, pode se ler aí já de maneira atualizada entre pessoas, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Veja que nós temos aqui, então, diversos núcleos, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês agora, à luz do artigo 1723, que acabamos de colocar na tela. Vejam, o Código Legislador ele não estabelece aí um período mínimo de convivência, mas ele traz o quê? Alguns elementos que são relevantes, então, para a caracterização desse relacionamento, ou seja, dessa união estável. Quais são eles e é o que eu gostaria agora de discutir com vocês. Primeiro, a convivência pública como casal. O que seria isso, doutores? Perante amigos, familiares, esse casal apresenta-se como um casal, né? Inclusive, quando eu falo, por exemplo, em convites à festa de casamento, festa de aniversário, colegas de trabalho, todos olham no entorno desse casal e falam, é um casal. Perfeito? Esse é um elemento, então, importante. Convivência pública como um casal. As pessoas no entorno deles os reconhecem como um casal.
muitos, inclusive, talvez nem saibam, né, que eles não são, como brincam, casados de papel, né? Mas sim vivem o quê? Uma união estável. Um outro elemento importante também que esse mesmo artigo 1723 traz, conforme nós já colocamos aí na tela para vocês, doutores, é a continuidade e a estabilidade da união. O que significa dizer isso? Um relacionamento que ele não é efêmero, como muitos relacionamentos são hoje em dia. Ou seja, existe uma característica chamada constância no relacionamento. Esse é um elemento importante também. Inclusive, muitos perguntam, Parra, mas existe então um período mínimo? Não existe um período mínimo. Eu posso ter uma união estável de 8 meses, como vocês encontram, inclusive, julgados do STJ nesse sentido, tá? De 8 meses em que foi, então, caracterizada a união estável, como eu posso ter, eventualmente, um relacionamento de 10 anos em que não foi, então, entendido que havia ali uma união estável. Ah, posso ter um namoro de 10 anos? Posso, né? Agora, é lógico, essa continuidade, estabilidade da união é um elemento, sim, importante para se demonstrar se aquele relacionamento é ou não efêmero. Perfeito até aqui? E por fim, então, um terceiro elemento que nós conversaremos daqui a pouquinho de maneira mais detalhada, que é chamado objetivo de constituir família. Ok? Pois bem, o Código Civil estabelece ainda, doutores, eu vou colocar na tela para vocês, né, os chamados deveres dos companheiros. Vejam aí na tela, nós temos o artigo 1724, que traz ali, então, quais seriam esses deveres dos companheiros no relacionamento, efeitos pessoais, que é o que nós estamos conversando agora. Olha, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Em relação ao dever de lealdade, doutores, existe uma discussão muito grande se esse dever ele é igual, é sinônimo ou não ao dever de fidelidade do casamento, tá? É uma polêmica, você encontra toda a mais variada sorte de opiniões na doutrina, mas o entendimento geral, vamos assim dizer, doutores, é que o dever de fidelidade está implícito no dever de lealdade e respeito, perfeito? É lógico que vocês encontrarão diversas opiniões, como eu disse, mas esse seria um entendimento, vamos dizer assim, mais clássico acerca do dever de lealdade. Nós temos também, como vimos, o dever de respeito, né? Não preciso explicar muito em relação a isso, acho que é o meio óbvio. E nós temos também o dever de mútua assistência. Quando eu falo mútua assistência, doutores, eu estou falando assistência moral, afetiva, patrimonial, por que não uma assistência espiritual? E, por fim, então, o dever de guarda, sustento e educação dos filhos que nós já trouxemos. Observem que, diferentemente dos deveres, dos efeitos pessoais em relação ao casamento, o legislador não trouxe para a nossa união estável o chamado dever ou elemento de coabitação. Conseguiram identificar? O que seria coabitação? Moradia única, né? O professor Flávio Tartucci, inclusive, aponta a ausência dessa exigência de coabitação como uma diferença do casamento, né? Uma condição diferenciada e uma opção do legislador. No entanto, doutores, é oportuno destacar que esse dever ele já foi flexibilizado, inclusive no casamento, quando eu falo de doutrina e jurisprudência. Como assim, Parra? Segundo alguns doutores, eu não tenho mais no casamento o dever de coabitação. Não à toa, acredito que vocês já devem ter visto um Globo Repórter na TV Globo, se eu não me engano, por volta aí de meados de 2016 ou 2017, que falava justamente sobre casais casados, né, que não conviviam no mesmo lar, ou seja, não havia a coabitação. Isso tem se tornado cada dia mais comum e é uma opção das pessoas. Por isso, um dever que, embora seja um dever do casamento, já vem sendo mitigado, flexibilizado, relativizado pela doutrina e jurisprudência. Os professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, inclusive, chegam a discutir um pouco, apresentar uma divisão desses elementos, né, destacando o tempo, a prole, ou seja, filhos e a coabitação, como elementos que eles chamam de elementos acidentais. Ou seja, uma análise secundária acerca da existência ou não da união estável. Perfeito? Nesse sentido, doutores, eu gostaria de dividir com vocês aqui mais uma vez na tela
a nossa súmula 382 do STF, que está aí, ó. A vida em comum, sob o mesmo teto, mora e cursório, não é indispensável a caracterização do concubinato. O que significa dizer isso na prática, doutores? Pode voltar para mim? Olha lá. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a coabitação pode ou não existir uma união estável e não será ela um elemento único para a caracterização da união estável. Ah, mas eles sempre moraram juntos. Isso não quer dizer que havia ali na prática uma união estável. Pode ainda assim ser o quê? Uma hipótese de namoro, como por exemplo o namoro qualificado, que nós conversaremos mais adiante, ao final desse nosso curso de extensão. Perfeito até aqui? Pois bem, doutores, aí fica uma pergunta que não quer calar e que é o elemento sempre de discórdia quando nós tratamos de união estável. Na prática, como comprovar esse objetivo de constituir família? Como nós podemos notar aqui, doutores, a expressão ela é aberta e genérica de maneira proposital. Ou seja, demanda uma análise de caso a caso. A doutrina classifica isso como uma verdadeira cláusula geral, uma cláusula aberta, exatamente para trazer essa maior flexibilidade para o julgador na definição de se naquele caso concreto existia ou não uma união estável. Perfeito? É justamente por isso, doutores, que eu preciso ter muita cautela aqui quando eu penso numa ação em que eu busco reconhecimento da união estável com a nossa causa de pedir. Por quê, doutores? Eu busco aqui caracterização dessa união estável. E quais são os elementos, então, que indicam uma potencial existência de união estável? Essa é a dúvida, né? Quais são os indicadores desse chamado objetivo de constituir família? Vejam aí na tela que eu separei alguns para que nós possamos conversar sobre esse objetivo de constituição de família. Vejam aí, ó. Primeiro elemento, moradia única, né? Moradia única e compartilhamento de itens pessoais na casa ou residência do companheiro. Exemplos, doutores, roupas, kit de higiene pessoal, né? Itens bem pessoais mesmo que são deixados. Na hipótese de uma residência única, então, eu posso falar, por exemplo, em contas de consumo também do mesmo endereço. São elementos aí que potencialmente demonstram o objetivo de constituir família. Outro que eu deixei aí, fotos e vídeos em redes sociais, né? Inclusive quanto eventuais legendas. Doutores, hoje em dia vivemos uma sociedade conectada. Isso fica muito mais fácil do ponto de vista de demonstrar esse objetivo de constituir família. Às vezes eu digo que não só o vídeo ou uma foto demonstra muito, mas principalmente a legenda, a declaração de amor que é feita ali naquele post, que pode nos representar algo muito importante para uma eventual ação em que eu busco reconhecimento e dissolução de uma união estável. O que mais nós temos aí na tela, doutores? Indicação de companheiro como beneficiário de seguro de vida ou plano de saúde, um elemento importante também como indicador. O que mais? Compartilhamento de conta em serviço de streaming, né? O famoso Netflix, o Max, né? Prime Video, entre outros. Atendimentos hospitalares de urgência e emergência, também é um elemento importante. Indicação do companheiro como dependente na conta de celular. Indicação como motorista adicional ou condutor principal em seguro de veículo. Conta bancária conjunta. Registro em associação de qualquer natureza, um clube, por exemplo, onde conste o companheiro ou companheira como dependente. O que mais? Qualificação em documentos particulares ou públicos, né? Em que ele reconhece expressamente viver em união estável. Inclusive, aqui eu faço uma observação importante. Quando nós falamos de documentos públicos, especialmente escrituras, né, o tabelião ele faz questão de registrar que a parte reconhece não viver em união estável. Ele só pode falar isso, é lógico, ele está falando sobre as penas da lei, caso seja a verdade, perfeito? O que mais nós temos? Uso de aliança, né? É muito comum, quando nós falamos aí nessa realidade de união estável, do uso de aliança, o que pode ser um elemento aqui, um indicador também importante. Outra questão que nós trazemos aqui também, doutores, na tela ainda para vocês,
é a relação da união homoafetiva, né? Estamos pensando aqui, então, numa união homossexual, como assim você preferiu o termo. É possível reconhecer uma união estável hoje homoafetiva? Sem sombra de dúvidas, tá? Lá em 2011, também no passado aí, houve uma ação direta de inconstitucionalidade que declarou sim a união, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. E depois disso, para evitar qualquer tipo de celeuma ou discussão, houve ainda a edição de uma resolução, que é a Resolução 175 de 2013 do CNJ, estabelecendo, obrigando aí os cartórios a realizarem casamentos entre casais do mesmo sexo e também lavrarem escrituras públicas de união estável. Tá? Então, a tendência é que nós tenhamos isso, inclusive, no ordenamento jurídico muito em breve, estabelecendo a possibilidade de união entre pessoas. Não mais entre homem e mulher, mas sim entre pessoas. Perfeito, até aqui, doutores. Faremos uma breve pausa e nós já retomaremos, então, no nosso próximo bloco, conversando um pouquinho sobre efeitos patrimoniais decorrentes da nossa união estável. Até breve.